Meus irmãos, a casa do Senhor é um dia bonito de agosto, sol, calor. A previsão é que o dia vai ficar bem quente e os irmãos são os vencedores, não é? No meio desta época em que tanta gente já está de férias, estão aqui na casa do Senhor. E é bom que nós possamos estar juntos. Uma coisa que nós todos temos claramente no nosso coração é que nós não queremos que o Senhor tire férias. Já imaginaram se Deus tirasse férias? E nós, na hora que fôssemos orar, houvesse um bip a responder da parte do Espírito Santo, neste momento estamos em férias, responderemos dentro de 15 dias. Nós não queremos isso, certamente, não é? Nós queremos que o Senhor esteja sempre connosco. E louvado seja o Senhor, o nosso Deus nem sequer dorme, não é? Diz a palavra de Deus. Então, é bom nós podermos estar aqui juntos na casa do Senhor e podermos louvá-lo por aquilo que Ele representa para nós. E vamos começar com uma oração de gratidão individual, cada um de nós em silêncio, preparando o nosso coração enquanto é tocado o nosso prelúdio. Que a graça e a paz do Senhor possa estar e continuar com cada um de nós. Nós nos juntamos no domingo como família de Deus para louvar ao Senhor por aquilo que Ele é e aquilo que Ele faz por nós. Nós encontramos no Senhor aquilo que o mundo procura. O mundo procura satisfação, contentamento. E infelizmente o que nós vemos à nossa volta é gente insatisfeita, de forma sistemática, porque não conhece o Senhor, não conhece a Deus. E nós que temos esta experiência, às vezes ficamos quase que angustiados porque vemos as pessoas na sua amargura, queremos lhe transmitir, mas parece que não entra aquilo que nós falamos. Mas esta é a verdade que nós experimentamos e por isso nós temos que falar dela e temos que cantar a respeito dela. E nós vamos ficar de pé para ler a palavra do Senhor. O salmista no Salmo 84 fala desta satisfação que ele tinha de poder ter alegria no Senhor e também de poder experimentar esta satisfação quando vinha à casa de Deus, não é? Quando ia ao santuário para adorar. E nós vamos ler o texto de forma responsiva, de acordo com a forma como ele for sendo apresentado. E diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o meu encontro casa e anda em caminho para si, onde põe os seus filhos, até mesmo os seus altares, o Senhor dos exércitos, em meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa. Louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurados o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Não retirará bem algum aos que andam na retidão.
Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Amém? É interessante, o salmista neste salmo ele faz inclusive uma comparação. Infelizmente Israel tinha caído em idolatria, e na idolatria de que o povo de Israel tinha caído muitas vezes tinha a ver com cultos que eram ligados à carne, cultos que eram cultos de fertilidade, cultos que terminavam em verdadeiras orgias, e eles eram feitos nas tendas aonde se juntavam aqueles que eram ímpios. E tantas pessoas tinham sido levadas para isto. E o salmista diz assim, olha, comparando as duas coisas, em relação à casa do Senhor, eu posso ficar só na porta e é melhor do que estar na tenda dos ímpios. Que diferença, irmãos, é aquele que verdadeiramente encontrou o Senhor, porque sabe que Ele é um Deus grandioso e que merece a nossa adoração. E nós queremos agora adorá-lo dizendo isso, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, o céu e a terra, os vastos oceanos, fico a pensar em tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando eu medito em teu amor tão grande, que ofereceu teu Filho sobre o altar, maravilhado e agradecido venho também a minha vida te ofertar. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei, prostrar-me para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. É tão importante, irmãos, que nós possamos saber, e não apenas saber intelectualmente, mas na prática, a experiência de quem Deus é. Sabe, a sua teologia, o irmão vai dizer, mas eu não tenho teologia, não sou teólogo, não entendo dessas coisas. Não, toda a gente tem uma teologia. Teologia é quem você pensa sobre Deus. O que é que você pensa sobre Deus? A sua teologia define a sua qualidade de vida. Dependendo do que é que você pensa sobre Deus, isso vai mexer com tudo aquilo que você é e aquilo que você vive. Estamos cercados por pessoas que não creem na existência de Deus. Para ver como é que a vida deles é. Vêm a correr atrás de coisas para tentar satisfazer sem encontrar.
aqueles que entendem quem Deus é e que podem dizer tu és grandioso, o seu coração vive uma paz diferente, porque confiam neste Deus. Este Deus grandioso também é Deus que é Pai, também é um Deus que cuida, também é um Deus que providencia. No dia em que o gigante apareceu do outro lado do vale e desafiou os exércitos de Israel, a teologia daquela gente ficou à vista. Tremeram, cheios de medo, porque a sua teologia, o seu Deus era deste tamanho, e diante do gigante eles ficaram todos amedrontados. Mas passado 40 dias apareceu um miúdo, mas o miúdo tinha uma teologia boa, tinha doutrinação, porque na teologia de Davi, Deus era grandioso, e o gigante não valia nada. Os irmãos percebem como é que a teologia muda as coisas? Quando nós cantamos e nós entendemos e nós experimentamos que o nosso Deus é grandioso, nós vamos poder dizer o que vamos dizer a seguir, porque nós experimentamos a paz, a satisfação que o Senhor traz às nossas vidas. E quando nós experimentamos isto, nós podemos viver a vida de uma forma diferente. Vamos louvar ao Senhor prestando atenção nesta letra que vamos cantar. Cantam hino a Deus, cada nuvem escura arco-íris traz, quando em teu coração reinar perfeita paz. Se teu coração estiver em paz, bem feliz e alegre a vida passarás. Se teu coração estiver em paz, verás que o arco-íris cada nuvem traz. Se o viver é de luta, cheio de amargor, mostra afeto aos aflitos, age em seu favor, e de tudo que sofres tu te esquecerás, fruirás muitas bênçãos se tiveres paz. Se teu coração estiver em paz, bem feliz e alegre a vida passarás. Se teu coração estiver em paz, verás que o arco-íris cada nuvem traz. Vem após longa noite, aurora matinal, fica o sol mais brilhante após o temporal. A esperança não percas, tudo vencerás, fugirão as tristezas se tiveres paz. Se teu coração estiver em paz, bem feliz e alegre a vida passarás. Se teu coração estiver em paz, verás que o arco-íris cada nuvem traz. Senhor, nós te louvamos nesta hora porque tu és um Deus grandioso. Mas sendo um Deus grandioso, não ficaste distante, mas vieste em Jesus estar conosco e prometeste-nos a tua paz. Uma paz que o mundo não tem, que o mundo não conhece, que o mundo nunca pode dar. Ó Senhor, esta paz que vem de ti, esta plenitude, esta satisfação, este contentamento de estarmos ligados a ti, que é a razão da nossa vida e é aquilo que verdadeiramente preenche o nosso vazio. Nós te louvamos por isto. Ó Pai, nós te agradecemos por poder experimentar e viver esta paz e viver este contentamento. Mas nós te pedimos, Pai, que ele seja motivo de gratidão, seja motivo de louvor, mas também que nos leve ao testemunho, Pai. Tanta gente à nossa volta não conhece. Ajuda-nos a mostrar àqueles que ainda não têm a tua paz e o teu contentamento, aquilo que nós podemos encontrar e viver em Jesus. Recebe, Senhor, a nossa gratidão e recebe, Senhor, o nosso louvor nesta hora. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem.
Olha à sua volta, você não veio adorar sozinho, apesar das férias ainda somos bastantes, é bom que estejamos aqui, podemos nos saudar, mesmo que seja distante, e também saudar os nossos visitantes que vieram estar connosco nesta manhã. Visitante, seja bem-vindo, sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, esta igreja ama você. Visitante, seja bem-vindo, sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, esta igreja ama você. Os irmãos podem sentar-se. Nós vamos continuar louvando o Senhor e vamos continuar agradecendo de uma forma particular e específica pela satisfação que nós temos em Jesus. Satisfação é ter a Cristo. Não há melhor prazer já visto. E enquanto nós cantamos isto, nós também vamos adorar ao Senhor através das nossas ofertas. É uma forma de nós chegarmos à presença do Senhor não de mãos vazias. Nós pedimos a algum visitante que esteja connosco que, por favor, não se sinta constrangido nem obrigado. Isto é para os membros da igreja, não é? São eles que compreendem o motivo pelo qual nós participamos desta forma também no ato de culto. Então vamos cantar e vamos ofertar ao Senhor. Satisfação é ter a Cristo. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto, sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus em alegria, sempre cantando a melodia. Satisfação sem fim. Sem paz real, sem gozo na aflição, achei o segredo, é Cristo no coração, aleluia. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo, logo em glória eu hei de vê-lo. Satisfação sem fim. No começo, satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto, sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus em alegria, sempre cantando a melodia. Satisfação sem fim. Sem paz real, sem gozo na aflição, achei o segredo, é Cristo no coração, aleluia. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo, logo em glória eu hei de vê-lo. Satisfação sem fim. Satisfação sem fim. Satisfação sem fim. Amém? Satisfação, satisfação, que nós experimentamos no Senhor. Meu irmão, não despreze este recado, esta mensagem. Isto é o verdadeiro Evangelho, satisfação. Nós só vamos encontrar satisfação em Jesus. Nós vamos orar consagrando as nossas ofertas nesta hora. Vamos pedir a um dos nossos diáconos, dos que recolheram as ofertas. Nossa irmã Lídia vai orar para nós, agradecendo a Deus e também pedindo. Há sempre motivos que fazem parte da vida da família em Cristo. A nossa irmã Diolinda Cândida teve um AVC. Graças a Deus não foi muito complicado, houve uma recuperação relativamente rápida, mas nós pedimos a Deus que a ajude na sua recuperação plena. A irmã Maria de Lourdes Fernandes não é conhecida da maioria dos irmãos, ela já estava reservada e acamada em casa já há muitos anos,
mas ela finalmente passou para o Senhor, descansou no Senhor. E nós agradecemos pelo testemunho da sua vida, oramos pelo consolo da família. O funeral será amanhã, aqui na igreja, às 2h. Aqueles que puderem, sabemos que não é um momento fácil, mas que nós possamos estar pelo menos em oração. E aqueles que puderem, aqui estaremos às 2h para este culto de lembrança, de agradecimento pela vida, porque o culto fúnebre, no caso de um crente em Cristo, tem características completamente diferentes. Não é um momento de desespero nem de angústia, é um momento de gratidão pelas bênçãos da vida, saudade pela partida, mas a confiança que nós temos no Senhor Jesus. Este é um tempo de acampamentos. Temos dito aos irmãos sistematicamente, acabou uma semana de acampamentos, tivemos vários jovens envolvidos no aconselhamento, temos boas respostas, o Senhor abençoou muito, foram acampamentos em que pôde-se perceber a ação do Espírito no coração daqueles que estiveram ali. Começou ontem um novo acampamento, são agora 2 acampamentos de jovens seguidos. Eles estão sob a direção de jovens da nossa igreja, é uma responsabilidade grande, vamos orar por eles, que Deus possa ajudá-los. Estão na liderança, estão num aconselhamento, que possa ser um tempo de bênção para todos aqueles que vão estar ali a participar. E é claro, lembramos sempre de todos os nossos enfermos, aqueles irmãos que estão de férias, que as férias possam ser uma bênção. Lembramos, irmãos, que férias têm a ver com a própria orientação de Deus para nós. Há tempo de trabalhar, há tempo de descansar, não é? Então, trabalhamos um ano inteiro, agora, para alguns, é a oportunidade de descansar um bocadinho. Seja em casa, seja fora de casa, como for, que seja um tempo de recuperação, de refrigério para aqueles que estão em férias e em repouso. A nossa irmã Lídia vai nos dirigir nesta oração. Nosso Deus e Pai, estamos na Tua presença, Senhor, neste Teu santo dia, para Te louvarmos, agradecermos as bênçãos recebidas e aprender mais de Ti, Senhor. Queremos levar as nossas orações até ao Teu altar, Senhor, e Te queremos suplicar pelos jovens das várias igrejas do nosso país que estão reunidos no acampamento, Senhor, que seja um momento de alegria para eles e também de decisão nas suas vidas, aceitando-Te como Teu Salvador, Senhor. Lembramos pelos enfermos, Senhor, Tu sabes quais as suas necessidades, entregamos nas Tuas mãos porque Tu tens o poder, Senhor, Tu és o médico dos médicos e Tu podes fazer tudo nas suas vidas. Senhor, neste momento também Te queremos agradecer pelas ofertas levantadas e que vão ser aplicadas na Tua obra, Senhor. Que elas se multipliquem, Senhor, como Tu fizeste com a multiplicação dos pães. Senhor, que possamos ajudar aqueles que mais necessitam, Senhor. Abre, Senhor, também os nossos corações para recebermos a mensagem que Tu vais enviar através do Teu servo, que ela fique bem gravada nos nossos corações e nós a possamos aplicar na nossa vida, como maneira de viver, como regra, Senhor. Tudo entregamos nas Tuas mãos, não porque começamos, mas pelos méritos infinitos de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Eu vou convidar o irmão Tiago Teixeira a subir aqui ao púlpito. É responsabilidade da vida da Igreja, como corpo de Cristo, identificar e providenciar oportunidades para o desenvolvimento dos dons. O Senhor dá. E nós devemos identificar e saber aproveitá-los. O nosso irmão Tiago tem mostrado e tem desenvolvido o seu dom em termos de partilha da palavra, inicialmente dentro do grupo familiar, que é uma das maneiras de desenvolvimento de dons, mas também tem sido identificado e treinado, ou seja, ajudado no desenvolvimento deste dom. Mas é claro, irmãos, a gente só aprende a nadar quando chega na água, não é? Não é na sala de aulas. Então, como aluno do seminário, como aquele que tem recebido treinamento, esta é a oportunidade que ele tem para partilhar connosco a palavra do Senhor. E nós vamos orar por ele, para que Deus possa usá-lo nesta hora. Pai, nós te agradecemos porque Tu providencias para a Tua Igreja homens e mulheres com dons e talentos para poder abençoar. Nós Te agradecemos porque isto acontece de forma contínua e pedimos que nós, como Igreja, possamos ser sensíveis para perceber aqueles que vão surgindo e dar-lhes oportunidade para desenvolverem os seus dons e serem instrumentos nas Tuas mãos. Nós Te agradecemos pela vida do Tiago, Te agradecemos por aquilo que tens feito na vida dele, pelos dons que lhe tens dado, pelo seu desejo e vontade de conhecer e estudar a Tua palavra. Nesta hora, Pai, usa-o, aquilo que Tu colocaste no seu coração para nos transmitir, que seja o recado Teu nesta manhã e que os seus lábios possam ser instrumentos do Teu Espírito para falar connosco. Nós Te rogamos em nome de Jesus.
Amém. Bom dia, meus irmãos. Agradeço ao pastor Joed pela oportunidade. Agradeço aos irmãos que estiverem em oração por mim. Sobretudo a Deus, porque é um privilégio servi-lo desta forma. Cumprimento também aos irmãos que estão nos acompanhando pela internet. E que seja um momento para glorificar o nome do Senhor. E por falar em satisfação, queria começar com uma pergunta. Vou tirar a máscara para ficar melhor. Você é feliz? Se sente feliz com a vida? É satisfeito? Se você não é satisfeito, o que é que te falta? Ou, se você se sente feliz, qual é o motivo da sua felicidade? O ser humano tem procurado estar satisfeito de várias formas. Tem procurado, tentado milhões e milhões de maneiras para buscar a felicidade. Nós pensamos, comprar um carro, meus problemas estão resolvidos. Pensamos, principalmente os jovens, vou acabar a faculdade, não vou ter mais problema. Arrumo um emprego, fico tranquilo até o final da minha vida. Ou vou comprar uma casa, e aí acabou, estou satisfeito. Não é? E muitas vezes nós conseguimos o que nós queremos e ficamos plenamente satisfeitos. E ficará a nossa satisfação dependente do nosso sonho conquistado? Pode o ser humano ser feliz neste mundo? O ser humano é capaz de encontrar a verdadeira felicidade? A resposta para essa pergunta nós achamos na palavra do Senhor. É por isso que vamos ler o Evangelho de João, capítulo 6, os versículos 25 até o versículo 35. Convido aos irmãos a ficarem de pé, como habitualmente temos feito, aqueles que o podem, é claro. João 6, 25 a 35. E diz assim a palavra do Senhor. E tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, Mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu, em verdade lhes digo, que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem, não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Então lhe perguntaram, que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. Então eles disseram, que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. E Jesus lhes disse, em verdade lhes digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhes disseram, Senhor, dê-nos sempre desse pão. Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Senhor, louvado seja o teu santo nome pela tua palavra, que ela possa ser transmitida de forma fiel, que ela possa ficar gravada nos nossos corações e que possamos encontrar a verdadeira satisfação no Senhor, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Pode sentar-se. Vamos ao contexto da passagem. No início do capítulo, nos primeiros 15 versículos, nós temos a narrativa de Jesus multiplicando pela primeira vez os pães e os peixes. Foram 5 pães e 2 peixes para cerca de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Um milagre, o único milagre registrado nos 4 evangelhos e que muito provavelmente ocorrera cerca de 1 ano antes da morte de Jesus. O texto diz que o povo ficou tão admirado que eles queriam proclamar Jesus Cristo como rei à força. Eles não entenderam a natureza, o significado do milagre e queriam proclamar Jesus Cristo pelos motivos errados. Eles visavam satisfação. Então Jesus, percebendo a intenção do povo, retirou-se para um monte, se esquivou do povo para se esconder, e o povo ficou ali à espera de Cristo. Logo que anoiteceu, os discípulos entraram no barco sem Jesus. O Evangelho segundo Mateus relata que os discípulos foram adiante por ordem do próprio Cristo e foram em direção então a Cafarnaum. Eles estavam no lado oriental do Mar da Galileia, na região de Betsaída, segundo o relato de Lucas. E é neste episódio, então, que Jesus desce à noite do monte e vai ter com os discípulos por sobre as águas.
No dia seguinte, iam se aproximando alguns barcos da cidade de Tiberíades, uma cidade que ficava a sul de Cafarnaum. Betsaída ficava mais ou menos aqui, só para ilustrar. Cafarnaum desse lado do mar e Tiberíades ficava assim. Então eles teriam feito isso. Talvez o relato do milagre tenha chegado a essa cidade, eles talvez tenham se mobilizado para ir até Jesus. É possível. Ou talvez eles tenham sido trazidos pela tempestade relatada no versículo 18. Bom, não sabemos. O fato é que quando lá chegaram, havia apenas a multidão que Jesus alimentara no dia anterior. E essa multidão sabia que só havia ali um barco e que Jesus não tinha entrado no barco com os discípulos. Mas também logo perceberam que Jesus não estava ali e foram então atrás de Jesus. Alguns pegaram boleia com os habitantes de Tiberíades, outros foram pela praia. Depois de algumas horas encontraram Jesus na sinagoga em Cafarnaum. E a multidão perguntou, versículo 25, Mestre, quando o Senhor chegou aqui? Talvez tenham pensado que Jesus tenha chegado ali através de algum milagre sobrenatural. É possível. Seja como for, Jesus responde de maneira um tanto severa. Versículo 26, em verdade, lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Vocês estão atrás do café da manhã. Vocês estão atrás de mim pelos motivos errados. No versículo 2, o texto diz que a multidão seguia Jesus porque tinham visto os sinais que ele realizara na cura dos enfermos. No versículo 14, o povo conclui que Jesus é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Então, como é que o povo poderia ter ido atrás de Jesus Cristo pelos motivos errados? A gente olha para o versículo 14, olha para o versículo 26 e pensa até que há uma contradição, não é? No versículo 14, eles reconhecem que Jesus era o profeta que devia vir. No versículo 26, Jesus diz que eles estão atrás dele pelo motivo errado, mas não, o texto bíblico não tem contradição. Eles reconheceram sim que Jesus era o profeta que devia vir ao mundo. Muito provavelmente pensaram que Jesus era o profeta profetizado em Deuteronômio 18, 15 a 19, quando Moisés estava repetindo a lei para o povo, relatando ali a estadia do povo durante os 40 anos no deserto, e Moisés lembra o povo o episódio que Deus falou com o povo ao pé do monte. Né? E o povo falou, Moisés, não dá, é muito pesado ouvir a voz do Senhor, fala você com o Senhor e passa pra gente que a gente obedece e está tudo certo. Deus falou, ok, eles têm razão, mas vou levantar no meio deles um profeta que falará conforme as minhas palavras e quem não ouvir vai ter que prestar conta comigo. E muitos judeus do primeiro século interpretavam esta passagem messianicamente, embora, claro, houvesse algumas contradições. E foi muito provavelmente baseado nesta passagem que os judeus reconheceram Jesus como um profeta. Mas o reconhecimento em si foi superficial. Viram Jesus apenas como um profeta com poderes notórios que podia satisfazê-los materialmente. Eles já tinham visto Jesus realizar outros milagres. Eles disseram que Jesus era o profeta que devia vir, mas isso para o povo não importava, desde que Jesus suprisse as suas necessidades. É por isso que eles vão atrás de Jesus Cristo. A gente olha para o povo e pensa, como é possível? Estava tudo tão claro. Povo de coração duro. E nós? Será que vamos atrás de Jesus Cristo pelos motivos certos? Será que vamos atrás de Jesus Cristo pelo Evangelho, por quem Ele é, ou somente atrás das bênçãos? Infelizmente, há muitas pessoas que vão atrás de Cristo, atrás da restauração do casamento, à procura de uma cura para uma enfermidade, à procura de um trabalho, à procura disso, à procura daquilo. E quando Deus, na sua graça, concede a bênção, o desejo tão desejado pela pessoa, concede a sua bênção, a pessoa vira as costas, até precisar novamente. Muitas vezes nós pensamos que Deus é uma máquina de bênção ativa à nossa disposição. Não é como o gênio da lâmpada do Aladim. Esfrega 3 vezes, sobe o gênio, concede 3 desejos e já está. Mas os desejos concedidos jamais serão eternos. Quem é que nunca quis tanto uma coisa, desejou tanto que quando finalmente conseguiu, agora eu preciso daquela outra coisa, vai me fazer falta aquilo. Nunca estamos satisfeitos. Há sempre uma coisa faltando, não é? Isso vai virando um ciclo vicioso, porque nada neste mundo é capaz de nos dar a verdadeira satisfação. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, em 2 Coríntios 12, 7 a 10,
pediu ao Senhor 3 vezes que lhe retirasse um espinho que estava na carne. A palavra para espinho no original dá a ideia de uma estaca, era algo grande, era algo que machucava Paulo, que afligia Paulo. E o Senhor respondeu: não tiro, a minha graça te basta. Paulo então reconhece a sua verdadeira fonte de satisfação, de modo que até nas fraquezas ele podia se gloriar, para que o poder de Deus repousasse sobre ele. Os judeus não tinham entendido o que Jesus estava lhes oferecendo. Jesus então não só os repreende, mas segue na sua graça, exortando. Versículo 27. Trabalhem, não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. A ideia não é para não trabalhar pelo sustento. A Bíblia é clara sobre isso, já estudamos isso algumas vezes na igreja. Jesus está aqui a repreender o conceito materialista do reino. Ele direciona o foco dos judeus das coisas materiais para as coisas espirituais. Ele fala sobre a comida que subsiste para a vida eterna, que ele mesmo daria, como acabamos de ler, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Ou seja, ele tinha a autoridade de Deus para dar esse alimento. Alguns dizem que o verbo confirmou se refere a um tempo específico, talvez seria o momento do batismo de Jesus. É possível, embora a forma original no verbo não nos limita a um tempo específico, mas a ênfase é: Deus o confirmou, ele é o carimbado de Deus, o autorizado, Jesus Cristo, para dar esse alimento. Mas ele também diz para trabalharmos por esse alimento que não perece. E os judeus perguntaram, o que muitos de nós perguntaríamos se estivéssemos lá. Versículo 28. Que faremos para realizar as obras de Deus? A obra de Deus é essa, que vocês creiam naquele que ele enviou. A pergunta dos judeus reflete o ensino que eles recebiam nas sinagogas. Os fariseus achavam que as obras da lei eram o passaporte para o céu. Achavam que as obras da lei eram a chave para entrar no reino de Deus. E a multidão, refletindo este pensamento naquele momento, apresentou-se sem nenhuma dificuldade. Era como se eles pudessem preencher qualquer requisito que Deus pudesse dar para eles. A expressão usada por eles, as obras de Deus, basicamente significa as obras que Deus requer, como se ele estivesse perguntando: digo, o que Deus requer, que a gente faz. E Jesus os corrige, mais uma vez, dizendo que o trabalho que eles deveriam realizar é o exercício da fé. Mas a palavra diz que a salvação é pela graça. Como é que temos que realizar algum trabalho? Jesus chama a fé de obra. Como é isso? Ok. Imagina uma videira. Agora imagina um ramo do lado da videira. O ramo ali não vai dar fruto por si só. Não vai nascer uva desse ramo. O ramo está morto. O ramo só é capaz de dar frutos, só é capaz de produzir vida estando conectado na videira. Ele recebe da videira o necessário para produzir os seus frutos. É como se o ramo estivesse chamando a videira. Olha, a videira estivesse chamando o ramo. Venha para que não morra. Tudo que o ramo precisa fazer é acreditar e permanecer. Nesse sentido é que a fé é um tipo de obra. Nós somos os ramos. Jesus Cristo é a verdadeira videira. Precisamos ter fé, precisamos permanecer. E esta é uma obra de Deus. Então, a multidão, depois de ouvir a resposta de Cristo, pede para ele um sinal, os versículos 30 e 31. O argumento deles é: Moisés havia providenciado o maná no deserto, mas se Jesus é maior do que Moisés, deve fazer algo maior. Afinal, Moisés fez chover o maná no deserto durante 40 anos, maná a partir do nada. E Jesus o que fez? Reproduziu pães, a partir de pães já existentes. E o que Jesus faz, versículo 32 e 33, é desviar o foco do povo de Moisés e trazer Deus para o centro da história. Porque não foi Moisés que providenciou, foi Deus. Moisés era uma espécie de agente de Deus. Jesus, mais uma vez, desvia o foco do povo das coisas materiais para as coisas espirituais. Versículo 32 e 33, ele diz: o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desceu do céu e dá vida ao mundo. E a multidão respondeu: Senhor, dá-nos sempre desse pão. O povo ainda encontrava-se na esfera mundana. Procurava conforto, autossatisfação. No capítulo 4, quando Jesus oferece para a mulher samaritana uma água que quem bebesse dela não teria mais sede, a mulher pensa que Jesus estava falando de água física. Óbvio, depois ela reconhece Jesus como Messias. Mas tal como ela,
de primeira, tal como ela, os judeus pensavam que Jesus falava de alimento físico. Estavam no plano físico, queriam alimento, conforto. Eles ainda não haviam entendido o que Jesus estava lhes oferecendo. Então nós temos um povo que segue Jesus por causa dos milagres, na espreita, vendo o que Jesus ainda vai fazer. Um povo que é alimentado, porque Jesus sentiu compaixão do povo, alimentado através de um milagre extraordinário. Um povo que continua atrás de Jesus Cristo pelos motivos errados, e Jesus que desvia o foco do povo das coisas materiais para as coisas espirituais. Mas nada do que Jesus tinha feito ou falado naquele dia tinha sido suficiente para o povo. Amados, quantas vezes nós agimos assim? Quantas vezes nós deixamos o que Deus tem para nós, aquilo que nós precisamos, para correr atrás de migalhas, atrás de futilidade, atrás do alimento que perece? Tendemos a colocar tudo acima de Deus. E por vezes nós corremos atrás de coisas, até mesmo sob o pretexto do Evangelho. Não é? Passamos a amar mais as pessoas porque Deus é amor. Deus é amor e amamos mais as pessoas, acima de Deus. O irmão já disse para alguém: você é a razão da minha vida. Sem você eu não sei viver. Então se a pessoa morre ou a pessoa atrai, a razão da sua vida acaba, vai se matar, deixa de existir. Em 2 Samuel 13, nós lemos o relato de Aminon, filho de Davi. O texto diz que ele apaixonou-se pela própria irmã. O texto diz que ele amou tanto a ponto de adoecer. Então Aminon violou Tamar, a sua própria irmã. E depois ele a rejeitou. E o texto diz que o sentimento de rejeição fora maior do que o suposto amor que ele sentiu. O que Aminon achou que podia satisfazê-lo, não fez. No livro de Juízes, nós temos o relato de Israel se estabelecendo na terra de Canaã e cometendo prostituição cultual, ou seja, adorando falsos deuses, deuses pagãos. E quando estes eram subjugados por outros povos por causa do seu pecado, clamavam ao Senhor que na sua graça e na sua misericórdia os libertavam. E eles voltavam a cometer prostituição cultual, servindo a deuses que não davam nenhum tipo de alegria, deuses que não davam nenhum tipo de satisfação, quando na verdade o único e verdadeiro Deus que os amava estava sendo rejeitado. Aminon era israelita, filho de Davi, sabia da comunhão que Davi tinha com o pai dele. Aliás, que Davi tinha com Deus. Sabia das histórias do Deus verdadeiro, Deus de Israel. Mas isso para ele não importava. Estava atrás de prazer físico. Israel, quando entrou em Canaã, sabia muito bem, sabia de que Deus era capaz. Sabia como o Senhor os livrara do Egito, mas preferiu deuses de madeira, de prata e ouro. Queria o material, visível, futilidade. Nós, muitas vezes, não somos diferentes. Quantas vezes nós preferimos ficar no telemóvel ao invés de orar, né? É Facebook, WhatsApp, Instagram, é a vida de fulano, a vida de ciclano, postar foto para ganhar like, isso aqui. E a oração? Aí, tô cansado, não vou orar hoje. Somos capazes de assistir um filme de 2 horas, 3, até 4. E não somos capazes, muitas vezes, de passar 30 minutos lendo a Bíblia. Trabalhamos tanto, estamos tão cansados, colocamos toda a energia no nosso trabalho, é óbvio, devemos trabalhar, mas focamos tanto nisso, atrás de dinheiro, atrás daquilo, e diz que esquecemos da nossa verdadeira provisão, a provisão que vem do alto. Agimos como um povo focando apenas no materialismo, no visível, no alimento que perece. E para quebrar o pensamento errôneo do povo, Jesus Cristo declarou o versículo 35 de forma muito ousada. Ele diz: eu sou o pão da vida, acorda! Quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Irmãos, Jesus é o alimento que nós precisamos. Esse não falha, não morre, morreu porque quis, mas ressuscitou. Esse não trai, permanece fiel. A afirmação de Jesus Cristo exclui todo materialismo, todo legalismo, todo sacramento. Nada disso tem valor diante de Jesus. Nós estávamos separados de Deus. O pecado nos afastou para longe da árvore da vida. Mas o pão da vida desceu para nos dar vida. O pão da vida é Jesus Cristo. É Deus, o Todo-Poderoso,
Criador de todas as coisas, se limitou ao tempo e espaço para nos dar vida, para saciar a fome e a sede da nossa alma. Fome esta que nos faz correr atrás de coisas fúteis, de coisas banais. O ser humano vem tentando buscar prazer no dinheiro, na bebida, nas drogas, no sexo, no cônjuge, no trabalho. Nada tá bom. Trocamos de trabalho como se troca de roupa. Casamentos são desfeitos porque um não encontrou no outro aquilo que queria. Não dá certo, termina. Casa com um, casa com o outro. Nada tá bom. Na semana passada, o pastor Joed falou aqui que a maioria das pessoas que chegam no escritório dele estão sempre cansadas, mesmo não tendo nenhum tipo de doença. Falta ânimo, falta vida, falta satisfação. Mas Deus providenciou para nós vida. O pão da vida desceu do céu. A condenação que era nossa caiu sobre Jesus Cristo. E através dele nós temos acesso direto a Deus. Acesso direto à verdadeira fonte de satisfação. O apóstolo Paulo reconheceu isso muito bem, expressou isso muito bem na sua carta aos Filipenses 4, 11 e 12. Ele diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é ter abundância, eu aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, aprendi tanto estar alimentado como ter fome, tanto ter abundância como passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece, aquele que é em Jesus Cristo, nosso Senhor. E isso não é sobre o que nos falta, é sobre o que nós já temos. O povo tinha Jesus ali pertinho deles. Nós também temos. A diferença é que Jesus está ressuscitado e exaltado. Provamos do pão da vida. Nós não precisamos de petisco do inferno. Nós não precisamos viver aflitos como se alguma coisa nos faltasse. A nossa fome, a nossa sede espiritual é saciada em Jesus Cristo. E isso vai muito, muito, muito além de felicidade. Pois nós fomos criados para refletir a imagem e a semelhança de Deus. Só assim nós podemos ter satisfação plena, vivendo para a glória do Senhor. Que possamos ser os ramos conectados na videira, em Jesus Cristo. Que a nossa satisfação esteja em Jesus Cristo, para a honra e glória do nosso Deus. Amém. Louvado seja Deus. E o povo de Deus diz: amém. Já imaginou se amanhã você pudesse comer um pãozinho que lhe desse energia para o dia inteiro? Não precisava parar mais para comer o resto do dia. Bem, alguns vão dizer: mas eu gosto tanto de almoçar e de jantar, gosto de comer. Mas imagine, às vezes a gente perde tanto tempo a fazer comida e a sentar para comer e ocupa tanto espaço. Não comia aquele pãozinho e dava para o dia inteiro. Maravilha, não é? Imagine que o pãozinho dava para a semana toda. Uau, era muito bom. Jesus é o pão da vida que dá para a vida inteira. Satisfação verdadeira no lugar em que ela realmente precisa ser satisfeita. Que o físico. Amanhã a gente precisa outra vez de comer. Mas o coração, uma vez satisfeitos com o Senhor Jesus, está pleno. E se nós estivermos com Ele, e se Ele estiver connosco, nós vamos experimentar a sua graça, o seu poder, e vamos ser verdadeiramente vencedores. E nós vamos terminar o culto cantando isto, louvando a Deus pela sua palavra, agradecendo a Deus pela forma como Ele falou connosco e declarando esta satisfação e esta vitória que nós temos em Jesus. Cristo amado, sei que na força do mal, tu, meu mestre, sempre serás protetor. Tu me guardas, dando-me paz divinal, e contigo sempre serei vencedor. Cristo,
Dá-me do teu poder redentor. Oh, que bênção ter a certeza do bem, ter na vida paz e perdão do Senhor. Vivo alegre, busco essa pátria do além, onde reina Cristo Jesus, Rei do amor. Cristo, Mestre, sei que contigo sou vencedor. Dá-me graça, dá-me do teu poder redentor. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Foi clara, direta, aos nossos corações e às nossas necessidades. Perdoa-nos, Senhor, porque tantas vezes nós te procuramos pelos motivos errados. E perdoa-nos também, Pai, porque ficamos a tentar achar, encontrar aquilo que tu já nos deste, de forma tão plena e completa. Nós te louvamos porque em Jesus nós temos pão, pão vivo, pão que satisfaz cada dia, cada momento, que preenche a necessidade mais importante que existe em nós, que completa o vazio e dá-nos satisfação para a vida. Ó Senhor, louvado seja o teu nome. Que esta gratidão possa estar em nós, este contentamento possa encher a nossa vida e possa ser motivo do nosso louvor e do nosso testemunho. Obrigado pelo teu servo, que tu continues a usá-lo, que ele possa continuar a desenvolver o dom que tu lhe deste e a ser teu instrumento para falar ao teu povo e àqueles que estão à sua volta. Nós te rogamos isto em nome de Jesus. Amém.